Amém. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, os versos de 12 a 16. Filipenses 3, de 12 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que Deus é este? Que Deus é este que Paulo prega? Que Deus é este que Paulo anuncia? Que Deus é este que este homem, preso por conta do Evangelho, emana da sua alma, do seu coração, esta palavra doce, essa palavra cheia de esperança. Que Deus é este, meu irmão? Que Deus é este, minha irmã? Esse é o Deus revelado nas Escrituras. Esse é o Deus que habita a eternidade no seu trono, nos altos e altos céus. Esse é o Deus que entra na história. Esse é o Deus que faz história na vida de pessoas como você e eu. Este é o Deus que a Bíblia revela. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esse é o Deus de Moisés. Esse é o Deus que trouxe vida no ventre seco de uma idosa chamada Sara. Esse é o Deus que faz gerar vida na já avançada idade de uma mulher que estava aguardando, esperançosa, acolher no peito, acolher no colo a promessa divina. Esse é o Deus fiel, que cumpre a sua palavra, que cumpre a sua promessa na vida do seu povo. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que reclama, e Abraão obedientemente entrega seu filho, o filho da promessa, e caminha com ele 5 dias para oferecê-lo como sacrifício a Deus. Esse é o Deus que promove, que provoca, que chama o servo a adorá-lo, entregando o seu único filho, e ele assim obedientemente o faz, sabendo que Deus provê todas as coisas. Quem é este Deus? Este é o Deus de Abraão, esse é o Deus de Isaac, esse é o Deus que está com o cutelo na mão, esse é o Deus de Isaac que está vendo o pai com o cutelo na mão. Esse é o Deus da provisão, é o Deus de toda provisão, é o Deus que sustenta, é o Deus que provê todas as coisas. Quem é este? Este é o nosso Deus, amoroso, glorioso, poderoso Deus. Quem é este? Este é o Deus de Moisés, que nasceu quando o rio Nilo era banhado de sangue de inocentes. Nasceu. Este é o Deus de Moisés, o Deus que fê-lo nascer quando não se podia nascer, que o guardou, que o escondeu na casa materna, o quanto foi possível. Esse é o Deus que fez com que Moisés fosse colocado no rio Nilo, banhado de sangue inocente e encaminhado até a casa das filhas de Faraó. Esse é o Deus que encaminha, que sustenta e que dá sentido à vida, mesmo quando as circunstâncias são todas desfavoráveis. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Moisés, que fez-lo ser criado entre 2 culturas, sendo judeu, sendo hebreu, cresceu na cultura
egípcia. Esse é o Deus que da fraqueza tira força, que do gago faz falar, que das pedras chamam assim, de uma vara seca faz surgir poderes, porque esse é o Deus que anima e sustenta todas as coisas. Quem é este? Esse é o Deus que faz abrir o mar vermelho. Esse é o Deus que faz o seu povo marchar em terra seca, tendo grandes barreiras de águas de um lado e do outro, e o seu povo marcha triunfalmente, sendo liberto pelas mãos poderosas de Deus. Este é o nosso Deus, este é o Deus que a Bíblia revela, este é o grandioso, glorioso e poderoso Deus. Quem é este? Este é o Deus do rei Davi, o pequeno menino que foi inflamado por Deus, a ver esta afronta do gigante contra o exército do Deus vivo, inflamado no seu coração, movido de profundo amor a Deus, não aceitando esta afronta ao povo de Deus, ele se coloca como jovem ainda, despreparado para a guerra. Quem é este Deus? Esse é Deus que prepara, que habilita as mãos para a guerra, para a batalha, para a vitória. Esse é o Deus que nos faz vencer gigantes na vida. Esse é o Deus de Davi. Esse é o nosso Deus. É o Deus que a Bíblia nos revela. Este é o nosso Deus. Meu irmão, nessa noite nós estamos concluindo mais um ano. E o meu desejo é que você tenha essa mesma experiência que o apóstolo Paulo teve na prisão. Olhando para as circunstâncias, olhando para a sua realidade, vendo que as coisas no mundo estão cada vez piores, ele olha corajosamente, audaciosamente para o Deus da sua vida. Eu gostaria nessa noite de chamar você a olhar algumas resoluções que o apóstolo Paulo tomou, e quem sabe você nesse próximo ano possa também incluir, dentre tantas outras que você já tem de resoluções para o próximo ano, incluir estas também. Quem sabe você olhando para esse Deus glorioso, esse Deus maravilhoso que trouxe você até aqui, que dá a você essa bênção, essa oportunidade de encerrar mais um ano na nossa contagem, no nosso cronos. Você que passou um ano, talvez, com muita dificuldade, ou com muita facilidade, está chegando um ano com saúde, com disposição e com desejo de adorar a Deus, e por isso que você está aqui nessa noite. E o meu desejo é rapidamente falar com você sobre duas grandes movimentos do coração do apóstolo Paulo. Quando ele olha para Deus, ele vai dizer diante da sua circunstância. O que está acontecendo aqui? Você conhece a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Essa carta é a carta de prisão. Ele está preso por conta do Evangelho. Ele está preso, algemado, ele está sendo conduzido para Roma, e ele escreve diversas cartas nesse tempo de prisão. Mas quem lê essa carta vai perceber que esse homem, embora preso, embora nas garras do Império Romano, sendo conduzido com grilhões, o seu coração está liberto. A sua alma está livre, plenamente livre, como um pássaro que voa altaneiramente. A sua alma, o seu coração, a sua mente viaja. Ele não está ali, amargurado, entristecido, aborrecido, porque ele está preso, enclausurado pelo Império Romano. Não, não. A sua mente, o seu coração, a sua alma estão em Deus. E ele diz assim no versículo 12: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. A minha primeira resolução para você nesta noite: prossiga, prossiga. Prossiga, não pare, não desanime, não se proste, não se permita ficar apequenado, mediocrizado. Não se permita ficar frustrado, abatido, chateado. Não permita que as circunstâncias venham sobre você para roubar-lhe a alegria, a esperança, a certeza da obra maravilhosa e poderosa de Deus na tua história. Não se permita viver
uma vida medíocre, tacanha, sem graça, sem vida, sem expressão, sem alegria, sem leveza. Não se permita, prossiga, avance, olhe para frente. Olhe para as coisas que Deus está realizando na tua história, na tua vida, no teu coração, na tua família. Olhe essas coisas, perceba. Não se permita ficar no meio do caminho, com seu coração apegado às coisas que ficaram para trás. Não se permita ficar estagnado à margem da estrada. Prossiga, 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 ainda que esteja doendo, ainda que esteja manquejando, ainda que esteja com dificuldades, prossiga, avance, caminhe, dê mais um passo. Meu irmão, minha irmã, o autor de Hebreus diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos, entretanto, da fé para a salvação. Nós somos daqueles que somos chamados para avançar, para prosseguir, para caminhar, ainda que as circunstâncias denotem que as coisas não são tão fáceis quanto nós gostaríamos. Nós prosseguimos, nós avançamos, nós vamos, porque a nossa fé está posta no Deus que está acima das nossas circunstâncias. Nós não estamos nas mãos do mercado de trabalho. Nós não estamos nas mãos da doença, daquela fatídica diagnóstico da doença. Não. As más notícias não nos atrofiam, não nos roubam a esperança. Nós não estamos à mercê do acaso. As nossas vidas estão nas mãos poderosas e habilidosas desse Deus que nós perguntamos, como os discípulos, quem é este? Quem é este? Jesus, depois de alimentar a multidão, botou os discípulos para voltarem para casa. Tudo que eles queriam é voltar para casa, tranquilos, tranquilos, tranquilos. E eles então foram. De repente, aquele mar tornou-se muito, muito agitado. Altas horas da madrugada, o mar começou a bater no barquinho, o barquinho estava à deriva. E eles apavorados, angustiados. E de repente, vem navegando sobre o mar o próprio Jesus. E eles o interpretam como um fantasma. Quem é este? Esse é o nosso Deus que vem nas piores circunstâncias da nossa vida e diz, paz seja convosco. Este é o nosso Deus. É o Deus que faz calar a tempestade, é o Deus que faz emudecer o vento, é o Deus que aquieta o mar, é o Deus que faz mudar as leis naturais em favor do seu povo. Este é o nosso Deus. Portanto, em 2025, meu irmão, tenha um firme propósito no seu coração. Coloque na sua mente, no seu coração, convide a sua alma, comunica-te com a tua alma, fala, alma, vamos para Deus, vamos caminhar em Deus, vamos permanecer em Deus, vamos buscar Deus, vamos alimentar-nos de Deus, vamos ler mais a palavra de Deus, vamos orar mais a Deus, vamos fazer mais jejuns a Deus, vamos caminhar com Deus, vamos ler a Bíblia toda durante o ano, vamos caminhar em Deus, vamos deixar as coisas que são coisas secundárias como secundárias e vamos priorizar aquilo que é prioridade na nossa vida. Eu quero Deus na minha vida. Meu irmão, que propósito maior nós podemos ter para 2025, a não ser mais de Deus, ser mais plenos de Deus, ter uma profunda experiência diária da presença bendita de Deus na nossa vida. Nós vivemos uma cultura em que as pessoas querem prosperar, e prosperar para a cultura é ficar rico, é ter coisas. Prosperar na cultura é ter um nome célebre, essas coisas, tudo isso é interessante, mas se você não tiver paz no teu coração, se a sua alma não estiver apacentada, alimentada, nutrida pela bênção desse Deus presente na nossa história, para que o dinheiro, se você não tem saúde para desfrutar de toda a riqueza que Deus lhe dá? Você precisa da graça de Deus, você precisa da presença de Deus.
O apóstolo Paulo está dizendo, eu prossigo porque os meus olhos não estão nas algemas do Império Romano, não. Minha vida não está nas mãos dos judeus que são meus inimigos agora, não. A minha vida está nas mãos do meu Cristo, Cristo da minha fé, Cristo Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que foi vitorioso da morte. É nele que os meus olhos estão fitos, e é por ele que eu prossigo, é para ele que eu prossigo, é avançando nele, para ele que eu prossigo. Que em 2025 você possa ser mais de Jesus, ter mais em Jesus, viver mais em Jesus, ter uma relação mais profunda com Jesus, buscando-o, amando-o, servindo-o, entregando-se a Ele cada vez mais. Ô meu irmão, às vezes nós gastamos tanta energia do nosso dia com coisas que não agregam absolutamente nada na nossa vida. Já percebeu isso? Às vezes nós permitimos que o nosso pensamento viaja e vai para o passado e visita as nossas memórias mais horrorosas, e nós ficamos amargurando, choramingando, e ficamos resmungando, ô meu irmão, discipline a tua mente, discipline o teu pensamento, pense nas coisas que de fato edificam a tua alma, que sustentam o teu coração, que traga sentido para a tua vida. O apóstolo Paulo estava preso, mas a sua mente estava liberta. Por quê? Porque ele não se permitia ficar ali com seu corpo algemado, maltratado, apanhando, mas aquilo para ele era temporário. Ele sabia que era temporário. Ele sabia que aquilo haveria de passar, que a vida dele é muito mais do que aquela circunstância, que o seu futuro não estava na mão daqueles que o aprisionavam, que a sua história não acabara porque alguém o aprisionou, não, porque a sua vida, a sua mente, o seu coração estava em Deus, por isso ele prossegue. A grande tragédia da vida cristã é essa incredulidade, essa incapacidade de crer no amor poderoso, eternal de Deus para conosco. Então nós ficamos limitados, nós limitamos a ação de Deus, porque nós descremos do que Deus poderá fazer na nossa vida. E mergulhamos nas tragédias e ficamos mediocremente chorando a má sorte. E aí, o que nos resta muitas vezes é lamber as próprias chagas. Davi, olhando aquela circunstância, daquele gigante afrontando, envergonhando o povo de Deus, disse, não pode ficar assim, não, eu prossigo, o exército de Deus prossegue, eu me coloco à disposição. Essas circunstâncias, que para nós são gigantescas, são grandes oportunidades para Deus derrotar, para Deus vencer, para Deus ser vitorioso na tua vida, no teu coração, na tua família. Que 2025 você continue prosseguindo, que você prossiga, que você avance, que você não retroceda, que você não fique olhando a má sorte, choramingando as tragédias da vida. Agora veja como ele prossegue. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Ele prossegue. Agora está dizendo como ele prossegue. Ele prossegue cuidando da sua memória, tratando a memória, curando a sua memória, trazendo paz ao seu passado, integrando o seu passado com o seu futuro, impulsionando o futuro a partir do passado. O passado para ele não é um peso, um fardo, uma dificuldade, não. Ele deixou o passado no passado. Ele resolveu as questões que ele não pode mais resolver. No seu coração, na sua mente, na sua alma, o que passou está no passado. Ele está livre também do seu passado. Ele não apenas está livre das algemas do Império Romano, ele não está liberto apenas das circunstâncias que o envolvem, mas ele também está liberto do seu passado. É um homem que está pronto para viver, um homem que quer viver, um homem que quer olhar,
vigorosamente para as coisas que diante dele estão. Ele prossegue para aquilo que diante dele estão. E ele sabe e ele perscruta muitas coisas que estão diante dele. O seu coração, a sua mente estão voltadas para aquilo que Deus está olhando para ele ali na frente. Então, ele trata o seu passado. Talvez você está trazendo amargas lembranças de 2024. Talvez você, nas suas conversas familiares, fala, 2024 não foi bom. Não passei no vestibular, estudei 6 meses, não fui aprovado. 2024 recebi um diagnóstico, estou tratando uma doença que está me consumindo recursos financeiros, está me consumindo energia. 2024, o mercado de trabalho ficou mais restrito, a minha atividade profissional encolheu, o meu trabalho não avançou, não prosperou. Ou seja, você pode ter 1000 razões para olhar 2024 com muita tristeza. Mas não é sábio você prosseguir com essa lamentação, com essa lamúria, com esse lamento, com esse choramingo, olhando para trás, contabilizando as perdas e os prejuízos. Porque isso é como um peso, é como um fardo que você entra 2025 já cansado pelas coisas que não aconteceram em 2024. Com muita, com coração muito pesaroso. Eu gosto muito de pensar o que o autor de Hebreus fala no capítulo 12. Olha que coisa linda. Capítulo 12 de Hebreus, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Que Deus é este? Que Deus é este? Esse é o Deus que encarnou-se, esse é o Deus que esvaziou da glória, esse é o Deus que esvaziou da sua glória, da sua majestade, esse é o Deus que entrou na história, que se humanizou, vestiu pele humana. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que a Bíblia revela que Jesus Cristo encarnou-se e que morreu na cruz, que morreu nas portas dos fundos, fora da cidade. Meu irmão, minha irmã, que Deus é este? Esse é o Deus que amou-nos de tal maneira, que assumiu toda a nossa pecaminosidade, fez pecado por nós. Esse é o Deus que, como ser humano, foi as últimas consequências para agradar a Deus, para cumprir a sua missão e para resgatarmos-nos, para que com Ele estejamos na eternidade. Este é o nosso Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Como? Deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. A presença de Jesus na vida do apóstolo Paulo fez toda a diferença na vida dele. Essa presença gloriosa, essa presença do Cristo que anima o nosso coração, essa presença do Cristo que confirma o amor de Deus revelado nele, na pessoa dele, na cruz do Calvário, esse Cristo que morreu e ressuscitou, que venceu a morte, esse Cristo caminha conosco todos os dias. O apóstolo Paulo está olhando para esse Cristo a quem ele ama, a quem ele serve, a quem ele obedece, esse Cristo que o colocou na algema, ele o tirará da algema e o fará triunfar sobre as agruras da vida. Esse é o Cristo a quem o apóstolo Paulo serve, por isso que ele avança olhando firmemente. Que em 2025 você elabore o seu passado, pacifique o seu passado, e que você olhe para Jesus Cristo, que você caminhe em Jesus Cristo, que você avance em Jesus Cristo, que você enraize-se em Jesus Cristo, que você tenha como firme fundamento a pessoa de Jesus Cristo na tua vida, que os seus pés estejam sempre bem firmados pela graça de Cristo, calçados os pés do Evangelho. Ô meu irmão, ô minha irmã, quem há de ser contra nós, se Deus é por nós? Essa é a pergunta do salmista.
que você tenha um abençoado ano de 2025. Que você seja próspero, próspera em 2025. Prosseguindo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Eu quero concluir a minha fala dando algumas dicas de como você pode melhorar a sua espiritualidade, como você pode avançar na sua espiritualidade. Às vezes, um sermão, uma palavra, você escuta um hino, você é chamado, é despertado para fazer algumas coisas práticas, mas passado meia hora você já esqueceu daquelas coisas e você continua deixando de fazer muitas coisas que poderiam ser muito interessantes, muito importantes e dar a você maior vigor espiritual. Eu gostaria de fazer lembrar você nesta noite alguns princípios básicos da vida cristã que não podem ser desconsiderados na nossa vida. Primeiro delas, oração. Todos os dias, meu irmão. Todos os dias. Todos os dias. Não ouse sair de casa sem fazer uma oração ao Deus da sua vida. Não se permita levantar-se da cama, tomar o seu café, pegar o seu carro, ou sair para o ônibus, ou pegar o Uber, ou sair de casa sem fazer uma oração. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Iniciar o dia conversando com Deus da sua vida. Falando com Deus da sua alma. Todos os dias. Todos os dias. Coloca isso como meta no seu coração. Coloca isso como algo a ser alcançado, a meta a ser atingida todos os dias, todos os dias, todos os dias. Inclua nesse todos os dias a leitura da Bíblia, a leitura. Seja um pequeno versículo, seja 3 versículos, seja um texto pequeno, seja um capítulo inteiro, ou seja, se você tem tempo, se você tem condições, leia a Bíblia todos os dias. Mas se você não tem tempo, leia a Bíblia todos os dias. Não deixe de ler a Bíblia. Nunca se afaste da palavra de Deus. Não transija com este alimento espiritual, com essa palavra que Deus pode oferecer ao seu coração. Quando você estiver triste, quando você estiver alegre, quando estiver aborrecido, quando estiver tomando uma decisão, quando você estiver frustrado, leia a palavra de Deus. Ouse todos os dias orar e ler a santa e bendita palavra de Deus. Isto é alimento para a tua alma. Todo cristão precisa incluir, é desejável que inclua na sua agenda diária oração e leitura bíblica, meu irmão. Isso não pode faltar na nossa vida. Não pode. E quando você orar, ore por você. Ore por você. Ore pela tua vida. Ore pelo teu futuro, ore pelos teus anseios, ore pelas tuas alegrias, pelas suas angústias, ore, destampe o coração, traduza em palavras, traduza em ações, traduza em palavras aquilo que está dentro do teu peito, fale com Deus, nutra uma relação de pessoalidade com Deus da tua vida. Não é uma oração mecânica, não é uma oração, eu já orei, 3 palavrinhas decoradas, não, esquece, ore de verdade. Seja sincero, seja honesto, pare e ore. O que está no teu coração, o que está na tua mente, fala com Deus. Deus a quem chamamos de Pai. O apóstolo Paulo mantém esta relação de muito equilíbrio diante das circunstâncias, porque o equilíbrio dele não estava na força financeira, não estava no seu próprio nome. A força dele vinha do alto. Ele tinha essa consciência, essa vívida experiência de Deus presente na sua vida. Isso é fruto de vivência com Deus. Isso é fruto de quem busca e está em Deus o tempo todo. Essa condição de saber que conscientemente eu estou na presença de Deus. E quanto mais eu oro, e quanto mais eu leio a Bíblia, mais convicção eu tenho de que Deus está em mim o tempo todo. E isto me enche de alegria, de esperança, de segurança. Não fico preso às circunstâncias. Meu irmão, o segredo da vida cristã é intimidade com Deus pela palavra. Que Deus te abençoe. Que 2025 você continue crescendo e avançando para as coisas que Deus tem na sua vida. E que Deus te abençoe gloriosamente. Amém? Temos mais uma